Bom, o assunto agora é matrizes. E aí a aula 1 vai tratar justamente dessa introdução às matrizes. Bom, matrizes. Qual é o conceito de matrizes em termos gerais? As matrizes são tabelas retangulares que têm por objetivo organizar dados numéricos. Então, o conceito básico de matrizes é tentar organizar dados numéricos a partir de linhas e de colunas. Então, sob formas de posições distribuídas por linhas e colunas. Então, você tem as linhas, que são as fitas horizontais, representadas pela letra M, e você tem as colunas, que são as fitas verticais, representadas pela letra N. Então, vamos apresentar aqui algumas matrizes, né? A primeira matriz observada é a matriz A. Então, a matriz A, ela vai ter a primeira linha, que seria composta pelo 3, pelo 5, 7 e 9. A segunda linha, que é composta pelo 2, o 4, o 6 e o 8. E a terceira linha, que é o 0, 1, 2 e 3. A primeira coluna, 3, 2 e 0. Segunda coluna, 5, 4 e 1. Terceira coluna, 7, 6 e 2. E a quarta coluna, 9, 8 e 3. Essa matriz é uma matriz do tipo 3 por 4. Por quê? Porque ela vai ter 3 linhas e vai ter 4 colunas. Aí a gente vai dizer que é uma matriz 3 por 4. Temos também a matriz B, que é uma matriz um pouco maior, onde ela vai ter a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Depois, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Essa é uma matriz do tipo 4 por 4. Lê-se matriz 4 por 4. Interessante que, quando a gente cita a questão das matrizes, o número de linhas sendo igual ao número de colunas, a gente vai dizer que ela vai ser uma matriz do tipo quadrada. Então, olhando para as duas matrizes, a primeira matriz é uma matriz normal 3 por 4. Agora, a segunda matriz é uma matriz quadrada do tipo 4 por 4. Então, a gente pode simplesmente dizer que a matriz B é uma matriz quadrada de ordem 4, porque ela representa 4 linhas e 4 colunas. E aí a gente vai apresentar uma matriz que é a matriz C. Ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Dá uma olhadinha aí. Ela é 2 e 5 como a primeira linha, 3 e menos 1 como segunda linha. Ou, se você preferir, 2 e 3 como primeira coluna e 5 e menos 1 como segunda coluna. E aí a gente vai ter matrizes que são representadas apenas por uma linha, que são as ditas matriz linha. O exemplo aí seria a matriz D, 3, 5, 7 e 9. Essa matriz, ela tem normalmente M linhas e N colunas. Então, toda vez que você pega uma matriz M por N, ela vai ter M linhas e N colunas. Em outras palavras, toda matriz, o primeiro valor que é representado representa o número de linhas e a segunda, que é o N no caso, o número de colunas. A representação de uma matriz continua com a gente falando agora da matriz que vai representar por uma única coluna. É o que damos o nome de matriz coluna. A matriz E representa justamente essa matriz coluna. 1, menos 10, 3 e menos 8. E você tem também matrizes que todos os elementos dela possuem valores iguais a zero. Então você tem a matriz F representando o que a gente chama de matriz nula. Ainda apresentando alguns tipos de matrizes, nós temos também a ideia de quais são os elementos que compõem essa matriz. Então, em uma matriz, cada número ocupa uma posição definida. E a partir de uma linha ou de uma coluna, a gente pode definir qual é essa posição específica. Vamos pegar aí uma matriz A qualquer. Essa matriz A, ela é uma matriz do tipo 4, porque ela apresenta 4 linhas, por 2, duas colunas. Então ela não é uma matriz quadrada, ela é uma matriz simplesmente 4 por 2. E a gente vai dizer que nós temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha ali representadas. E as duas colunas. Lá na primeira linha, nós vamos ter o elemento que está presente tanto na primeira linha quanto na primeira coluna. É o que a gente vai chamar de A11, que seria o elemento da matriz A que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, aqui nós temos que o 1 é o nosso elemento A11, é simplesmente o 1. Nós temos o elemento 3.
O 3 para nós vai ser o A2, 1. Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Depois, o elemento 5. Ele é para nós o A31, porque ele está na terceira linha e na primeira coluna. E por fim, o 7, que vai ser o nosso elemento A41. Ele está na quarta linha e na primeira coluna. Depois nós vamos ter o elemento 2. O elemento 2, ele é o nosso elemento A1, 2. Por quê? Porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então aqui o 2. Depois, o 15. O 15 vai ser representado pelo A22, segunda linha e segunda coluna. O 8, ele vai ser o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, A32, que vai ser 8. E por fim, o 20, que é o elemento que está na quarta linha e na segunda coluna, ou seja, esse elemento é o 20. Para uma matriz genérica qualquer, a gente vai apresentar da seguinte maneira. Nós temos os elementos da primeira linha, A1, A12, A13, que vai até o A1N. Depois a gente vai ter os da segunda linha, o A21, o A22, o A23, até o A2N. E assim sucessivamente, até chegarmos na linha N, onde eu vou ter o AN1, o AN2, o AN3 e isso vai até o ANN. Então, essa seria a representação de uma matriz genérica. Essa matriz genérica, ela tem, por exemplo, o elemento A32 sendo o elemento que está, o 3 representa a terceira linha e o 2 a segunda coluna. Então, ele é um elemento presente exatamente na posição de terceira linha e segunda coluna. Lembrando que tanto o M quanto o N, que são os elementos que vão nortear a nossa quantidade de linha, nossa quantidade de colunas, ela vai ser representada por um número natural não nulo. Então, como é que a gente pode representar uma matriz A dada, né? Então, a matriz A pode ser representada por uma expressão da seguinte maneira. A igual a um conjunto A e J de ordem M por N. Então, é assim que a gente vai representar uma matriz genérica, onde I representa o número da linha, né? Ou seja, a linha do elemento. Enquanto J irá representar para nós a coluna do elemento. Obviamente, o meu I ele vai oscilar de 1 até M. O meu I ele vai ser dado de 1 até M. E o meu J vai ser representado de 1 até N. A gente pode escrever matematicamente da seguinte maneira. O I ele é um número entre 1 e M, e o J um número entre 1 e N. Lembrando que I e J pertence aos naturais. E também o M e o N pertence aos naturais. Aqui eu vou colocar não nulos, mas ali, desde o momento em que a gente estabelece o nosso conjunto de intervalo, a gente já teria o I e o J fora do valor do zero. Dando sequência, agora a gente vai falar da questão que é importante dentro do cálculo das matrizes, da observação do que é uma matriz, que é justamente falar sobre a diagonal principal e, consequentemente, a diagonal secundária. Em uma matriz quadrada, os elementos A e J, com I igual a J, formam a diagonal, que é denominada diagonal principal.
Já a outra diagonal é dada como a secundária. Então, observando aqui, essa matriz G, a diagonal que tem o I igual ao J vai ser justamente a que tem os elementos A11, A22, A33, A44 e A55, respectivamente iguais ao 1, 7, menos 4, menos 1 e 7. Então, todos os elementos que estão aí representados e que estão sobrepostos por essa seta vão representar a nossa diagonal principal. Enquanto os números 3, 8, menos 4, menos 9 e 5 vão representar a diagonal que a gente chama de diagonal secundária. Então, na mesma figura, a gente pode identificar tanto a diagonal principal quanto a diagonal secundária. E aí a gente vai passar para outra apresentação de matriz, que é a tal da matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz quadrada de ordem n, onde todos os elementos que não estão presentes na diagonal principal são iguais a zero. Então, o que a gente vai observar? Caso o A e J seja igual a zero, o I tem que ser diferente do J. Então, exemplos aqui para a gente poder ilustrar. A gente pode representar a matriz A, 2 por 2, onde eu tenho o 3, o 0 e o 5. Então, essa seria uma matriz chamada matriz diagonal. Essa matriz diagonal, ela tem o 3 e o 5 como diagonal principal e todos os outros elementos iguais a zero. Do mesmo modo, nós podemos apresentar aqui uma matriz B, agora um pouco maior, de ordem 3. Então, aqui eu vou dizer menos 5, vou colocar 0 e 0, depois 0, 3 e 0, e depois 0, 0 e 10. Então, essa matriz também é uma matriz diagonal. Perceba novamente que a diagonal principal dela, os elementos são todos diferentes de zero, enquanto os outros elementos da matriz são todos iguais a zero. E, por fim, apresentar uma diagonal, uma matriz diagonal, onde você tem uma ordem ainda maior. No caso, vamos fazer uma matriz C de ordem 4 por 4. Então, a primeira linha vai ser 1, 0, 0 e 0. Depois, 0, 5, 0 e 0. Depois, 0, 0, 3 e 0. E, por fim, 0, 0, 0 e menos 2. Essa também é dada uma matriz do tipo diagonal. Vale ressaltar que o A e J é igual a zero para I diferente de J. Mas se um desses elementos por aqui fossem iguais a zero, eu também poderia dizer que essa é uma matriz diagonal, tá bom? Então, é importante ressaltar que o 5, ou 3, ou menos 2 poderia ser zero, e ainda assim eu teria uma matriz dita matriz diagonal. Agora a gente vai falar do que é uma matriz identidade. Essa matriz aparece em vários momentos, inclusive ela vai ser importante mais à frente no nosso estudo, quando nós estivermos falando de encontrar a inversa de uma matriz, justamente porque o resultado da multiplicação de uma matriz pela sua inversa dá uma matriz de identidade. E como seria a representação dessa matriz de identidade? Também ela é chamada de matriz unidade. É uma matriz quadrada, de ordem n, qualquer, que possui diagonal principal formada por elementos iguais a 1 e todos os outros elementos iguais a zero. Então, a lei de formação dela seria justamente essa daqui, ó. Se eu quero demonstrar quem é uma matriz de identidade, eu tenho que dizer que o A e J é igual a 1 para quando o I é igual ao J. E o A e J é igual a zero para quando o I é diferente de J. Isso nos daria como exemplos. Vou colocar aqui duas matrizes como exemplo. Colocar a matriz A, a gente vai representar essa matriz A por uma ordem 3 por 3. Então, não temos o que inventar aqui. Devemos colocar na diagonal principal elementos iguais a 1 e nas outras posições da nossa matriz, elementos iguais a zero. E aqui uma matriz B com uma ordem um pouquinho maior. Vamos colocar uma ordem 4 por 4. Então, seria 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
0, 1, 1, 0 e 0, 0, 0 e 1. Daqui a gente consegue mostrar novamente que se traçarmos aqui a nossa diagonal principal, toda ela é formada por elementos iguais a 1 e todos os outros elementos que formam a nossa matriz são iguais a 0. Do mesmo modo, se olharmos para cá, essa também seria uma matriz dita matriz identidade. Quando é que acontece uma igualdade entre matrizes? Então, para que duas matrizes sejam iguais, é necessário, primeiramente, que elas tenham a mesma ordem. Em outras palavras, elas sejam do mesmo tipo. Quando eu digo mesmo tipo, eu vou dizer que ela tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. De modo que todos os elementos na posição, se ela for uma matriz A, todos os elementos A e J sejam compatíveis com os elementos da matriz B, B e J. Então, para eu fazer uma igualdade entre matrizes, a gente vai citar um exemplo aqui, ó. O exemplo para poder mostrar isso seria, se eu tenho uma matriz A, que ela é dada por 2, 5, 7, menos 1, 2 e menos 5, essa matriz é uma matriz A que é dada como 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. E eu vou pegar uma outra matriz B, que vai ser também do tipo B 3 por 2, porque para que haja igualdade entre matrizes, é necessário que elas sejam do mesmo tipo. E aqui eu consigo ver que as duas matrizes têm 3 linhas e as duas matrizes têm 2 colunas. E aqui, 5 menos 3, 6 mais 1, 8 menos 6. E nessas posições, 4 mais 1, menos 1 e menos 7 mais 2. Se observarmos essas duas matrizes, é possível encontrar uma relação entre elas do tipo, o meu elemento A1, que é o 2, tem que ser igual ao elemento B11, que é 5 menos 3. Então, quando eu faço o A11, ele é igual a 2. Quando eu fizer, então, o meu B11, ele vai ser 5 menos 3, que também é igual a 2. Então, nesse caso, eu tenho que o meu A11 é igual ao meu B11. Fazendo isso para todos os outros elementos, eu vou encontrar que, se eu fizer o A21, ele é igual a 7, que seria o meu elemento da segunda linha e da primeira coluna. Se eu faço o B21, esse B21 vai ser 6 mais 1, que também dá 7. Isso implica, então, que o A21 ele é igual ao B21. Se essa relação continua sendo válida para todos os elementos, quando eu fizer o A32, esse A32 é o menos 5. O meu B32 também vai ser igual a menos 7 mais 2, que dá menos 5. Ou seja, inclusive, para esse último termo, a igualdade tem que prevalecer. Ou seja, se todos os termos alinhados 1 a 1 forem iguais, então eu posso dizer que eu tenho a igualdade entre as matrizes. Então, aqui, B32. Então, logo, se isso se confirma para todos os elementos, eu posso dizer que a matriz A é igual à matriz B. Então, perceba, para que haja uma igualdade entre matrizes, é necessário que elas possuam o mesmo tipo, elas sejam do mesmo tipo, ou seja, a mesma quantidade de linhas de uma tem que ser a mesma quantidade de linhas da outra, e a mesma quantidade de colunas de uma tem que ser igual à mesma quantidade de colunas da outra. E, além disso, todos os elementos correspondentes têm que ter o mesmo valor numérico. Sendo assim, você consegue dizer que as matrizes são iguais. Agora a gente vai falar da matriz transposta. A matriz transposta nada mais é do que uma matriz que vai ser reescrita trocando a posição das linhas pela posição das colunas. Então, dado uma matriz A do tipo N por N, chamamos de matriz transpostas, o A com o Tzinho em cima, a matriz do tipo N por M, ou seja, a matriz transposta é obtida trocando as linhas de A pelas colunas de A.
Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso? Se eu tenho aqui, ó, uma matriz A qualquer, vamos colocar uma matriz aqui do tipo 3 por 2. Então, 5, 2 e menos 1. E a segunda coluna como menos 7, 3 e menos 10. Como seria a matriz transposta de A? Então, a matriz transposta de A, lembrando que aqui, essa daqui, ela é uma matriz 3 por 2. Então, a matriz transposta de A vai ser a matriz que vai ter a primeira coluna aqui, ó, escrita como linha na transposta dela. Então, 5, 2 e menos 1. E a segunda coluna dessa daqui também escrita como linha aqui na transposta, ou seja, na segunda linha dela. Menos 7, 3 e menos 10. Percebam que eu mantenho os mesmos elementos, eu mudo apenas a configuração. Antes, o que era coluna, agora passa a ser linha. E o que era linha, agora passa a ser coluna. E aí, agora, a minha matriz transposta vai ser uma matriz do tipo 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Os elementos permanecem os mesmos, mas agora ocupam outras posições. E aí, eu chamo a atenção para a mudança do M e do N das matrizes. A transposta de A é a matriz do tipo 2 por 3. O que vem a ser a matriz simétrica? Se tivermos uma matriz quadrada de ordem n e ao fazermos a sua transposta, nós tivermos a mesma matriz, ou seja, se eu tiver uma condição onde a matriz A fica igual à sua transposta, a gente vai dizer que nós temos uma matriz simétrica em questão. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso. Mas dizer que uma matriz é simétrica é simplesmente obedecer essa relação. Isso é uma matriz simétrica. Então, o exemplo poderia ser, vou pegar uma matriz A, ela tem que ser agora tem que ser uma matriz quadrada, vamos colocar uma 3 por 3 então, 1, 3 e 5, 3, 8 e menos 2 e 5, menos 2 e 4. Quando fizermos a transposta de A, a gente vai ter a primeira coluna vai virar a primeira linha. Então, vai ser 1, 3 e 5. A segunda coluna vai virar a segunda linha. Ou seja, 3, 8 e menos 2. E a terceira coluna vai virar a terceira linha. 5, menos 2 e 4. Se observarmos a matriz A e a transposta de A, a gente vai perceber que nós temos a mesma matriz, ou seja, a gente tem que A é igual à transposta de A. Nesse caso, então, a matriz A é uma matriz simétrica. Então, a matriz A é uma matriz simétrica. Então, para encontrar se uma matriz é simétrica ou não, a gente tem que simplesmente fazer a transposta. E se a transposta da matriz for igual à matriz original, nós dizemos que ela é uma matriz simétrica. Importante ressaltar que os elementos são colocados simetricamente em relação à diagonal principal. Se nós traçarmos a diagonal principal aqui, ó, fica fácil de construir uma matriz simétrica, porque se observarmos aqui, ó, o 5 ele está justamente do lado oposto. O 3 também está do lado oposto. E o menos 2 está do lado oposto. Então, os elementos que estão de um lado da diagonal principal, eles são idênticos aos elementos que estão do outro lado da mesma diagonal principal estabelecida. Agradecer a atenção de vocês aí nessa apresentação de matrizes, nessa primeira parte introdutória de matrizes, e dizer que vocês têm que acompanhar bem aí esse estudo, porque matrizes é um assunto recorrente
nos principais vestibulares, inclusive no Enem. Sempre tem uma questãozinha lá que cobra essa questão relacionada a matrizes. Até a próxima.